Olá pessoal, muito bom dia. Bom dia a você que está comigo nesta oração da manhã, onde Deus se encontra. Deus está aqui e Ele quer falar comigo e contigo nessa manhã. Hoje, nessa manhã, nesse dia, Deus se manifestará em teu meio, em teu favor. Sabe, tudo aquilo que aflige você cessará. Tudo aquilo que tenta paralisar você cessará. Sabe por quê? Porque você entenderá o plano de Deus na sua vida. Você entenderá o que Deus está fazendo em você e através de você. Então, não temas, descanse o teu coração, porque Deus é contigo. Deus está cuidando de você, Deus está cuidando da sua família e Ele quer promover você. Ele quer promover você. O plano de Deus é que você viva bem, que você tenha vida e vida em abundância. Por isso que Jesus morreu em uma cruz, por isso que Ele veio ao mundo e morreu em uma cruz, para nos resgatar, para nos dar vida e vida em abundância. Então Ele quer que você abunde, abundar em todas as áreas da tua vida. Deus te ama. Deus te ama. Você é filho e filha amado. Por isso, Ele quer que você seja abundante. Então, proste-se ao Senhor. Entregue o seu coração completamente ao Senhor. Porque a partir daí, a graça dele, o favor dele, o favor não merecido, mas alcançado por ele, através do seu Filho, a nós recebemos. E nós nos prostramos, e cada vez mais que nos prostramos, nós entendemos quem ele é e recebemos bênçãos sem medidas a todo instante. Sabe, nós não o adoramos por causa das bênçãos que ele nos dá. Nós não o adoramos por causa do favor, por causa das riquezas, por causa do entendimento, por causa de tudo aquilo que ele nos dá. Nós o adoramos porque o amamos. Só que antes de nós amarmos a ele, ele nos amou primeiro. E ele nos escolheu. Ele nos escolheu. E através disso, ele vem capacitando a mim e a você para nós suportarmos todas as tribulações, para nós passarmos por todas as adversidades. Sabe, se você se encontra nesse momento ferido, machucado, ou algum familiar seu se encontra no leito de dor, são situações que Deus usa para manifestar a glória dele. Para manifestar a glória dele. Então não cesse de clamar ao Senhor, não cesse de buscar ao Senhor, não cesse de interceder por estas pessoas. Ore constantemente por essas pessoas. Sabe, no livro de 2 Coríntios, bem no início da carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo ele fala que todo aquele que sofre tribulação, ele sofre em favor de alguém e ele recebe o galardão disso. E todo aquele que intercede por alguém, ele recebe o galardão quando essa pessoa é vitoriosa. Então, continue intercedendo por vidas, pela sua casa, pela sua família, pelos seus vizinhos. Se você estiver assistindo esse vídeo e ver algum comentário aqui embaixo de alguém pedindo oração, isso é constante, todos os dias existe alguém pedindo oração. É por isso que nós estamos aqui, para interceder por outros. Então, se você enxergar o nome de alguém aqui embaixo pedindo oração, ore também por essa pessoa. É nosso papel como filhos de Deus auxiliar uns aos outros, interceder uns pelos outros. Disponha o seu coração em intercessão, disponha o seu coração em favor de outras vidas. Porque quanto maior a intercessão, maior o cuidado que você tem por vidas, assim também é o cuidado de Deus por você. E Deus coloca pessoas também para interceder pela tua vida. Sabe, eu estou aqui todas as manhãs intercedendo por você, orando por você. E eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus inquieta vidas para interceder por mim, porque é assim o reino de Deus. Nós somos filhos de Deus, nós somos irmãos em Cristo. E o reino de Deus é uma família. Por isso nós intercedemos e abençoamos uns aos outros. Receba do Senhor. Receba, quanto mais você abençoa, mais você é abençoado. Eu quero entregar a você uma palavra que Deus ministrou ao meu coração. E essa palavra fala sobre onde os meus olhos estão, ou onde os teus olhos estão. Em que estão depositados o teu olhar? Você está fixando os teus olhos em quê? Em quê?
Antes de ler o texto que está em Mateus 14, 22 em diante, eu quero orar rapidamente com você para que eu possa te entregar essa palavra e o Espírito Santo ministre no meu e no teu coração nessa manhã. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, nós te pedimos que o Senhor venha acampar os teus anjos ao redor de cada um que está assistindo essa live, Pai. No nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, nós erguemos um altar de adoração a Ti. E nesse altar nós entregamos o nosso coração, a nossa vida e levamos cativo nossa mente a Ti. Nós te pedimos, Senhor amado, no nome de Jesus, que o Senhor seja exaltado e que toda arma forjada contra vidas, contra estas vidas que estão nessa oração, seja desmanchada, seja quebrada, seja aniquilada em nome de Jesus. Pai, que o teu querer seja manifesto e que a tua glória seja manifesta e que nós venhamos compreender a tua voz, ser direcionados e guiados por ti, em nome de Jesus. Faz a tua boa obra em nossas vidas. Fala conosco, muda, molda o nosso caráter, molda a nossa vida, muda o nosso entendimento através da tua palavra, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Queridos, Mateus 14, 22 em diante, antes de ler o texto, convido você a clicar nesse botão que diz compartilhar. Envia para o máximo de pessoas que você puder para que outras vidas sejam abençoadas. Você é um canal abençoador, assim como você intercede por outras vidas para que essas vidas sejam abençoadas. Você também precisa divulgar o reino de Deus, a palavra de Deus, através de um compartilhamento. Deus nos dá ferramentas de nós cumprirmos o ID e através dos meios de comunicação, como este canal no YouTube, como todas as plataformas de redes sociais, precisa ser um canal de anunciar o reino de Deus. E você é um anunciador do reino de Deus. Então compartilhe com o máximo de pessoas, deixe seu like e aqui pelo meio tem um botão que diz chat ao vivo. Clique nesse botão e você pode colocar o seu pedido de oração, que durante esse dia eu estarei orando pela tua vida. Hoje eu estarei num acampamento, um retiro espiritual, um encontro sobrenatural com Deus. Nós chamamos de acampamento aqui na minha igreja, e é o acampamento dos Gaditas. Gaditas, eles eram guerreiros valentes do reino do povo de Deus. Eram os guerreiros destemidos de Deus. Homens valentes de guerra, os mais bravos soldados. E em oração e intercessão, no reino de Deus, nós nos tornamos como Gaditas. Em favor de vidas, nós nos tornamos como Gaditas. Então eu te peço que você venha interceder por mim, pela minha família e por todos que estarão nesse acampamento. E eu tenho certeza que você também será abençoado através disso. Amém? Fique até o término dessa live que eu tenho uma notícia muito boa para você. Mateus 14, 22 diz assim: imediatamente após, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Assim que mandou o povo embora, subiu sozinho a um monte para orar. Ao chegar à noite, lá estava ele, só. Todavia o barco já estava longe no meio do mar, sendo fustigado pelas ondas, pois o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. Quando os discípulos o viram andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Mas imediatamente Jesus lhe disse: "Tende bom ânimo, sou eu, não temais." Ao que Pedro exclamou: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas." Então Jesus lhe responde: "Vem." E Pedro, deixando o barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Todavia, reparando a força do vento, teve medo e começou a afundar. Gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus estendeu a mão e imediatamente segurou-o e lhe disse: "Homem de pequena fé, por que duvidaste?" Assim que ambos entraram no barco, cessou o vento. Então os que estavam no barco adoraram, exclamando: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Nessa manhã o Espírito Santo quer revelar ao meu coração e ao teu coração quem ele é. E antes de revelar quem ele é, ele nos faz a seguinte pergunta. Sabe, eu estava me preparando para esta live e o Senhor mudou totalmente o texto, mudou totalmente a mensagem. Eu ia falar sobre uma coisa e o Espírito Santo corta o meu pensamento. Enquanto eu estava me preparando, ele corta o meu pensamento dizendo: "Aonde os teus olhos estão?" E eu preciso revelar isso a você.
Sabe, Pedro, o apóstolo querido de Jesus, amigo íntimo de Jesus, ele ouve a voz de Jesus enquanto as ondas castigavam aquele barco. A quarta vigília da noite que a Bíblia está falando é um horário entre 3 e 6 da manhã. É o horário mais escuro da noite. Sabe, era um momento e um lugar propício para medo, para pavor, para até eles afundarem. Porque vinha muito vento, a tempestade batia, o barco estava sendo fustigado, estava sendo açoitado pelas ondas. E simplesmente aparece alguém caminhando sobre as águas. E realmente eles tiveram medo. Só que este homem que vinha caminhando sobre as águas falou: não tenham medo. Pedro não era bobo nem nada e conhecia a voz do Senhor, conhecia a voz de Jesus. Ele disse: Senhor, se és tu, manda eu ir contigo. Agora, nós podemos parar um pouquinho, colocar um ponto aqui, ou uma vírgula aqui nesse pensamento, e pensar o seguinte: e se fosse outro? Se fosse um enganador, se fosse um inimigo se passando por Jesus no meio daquele mar? E Pedro falasse: Senhor, se és tu, manda eu ir contigo. E esse enganador falasse: pode vir, vem. E Pedro fosse. Você já não parou para pensar nisso? E se fosse o enganador, e se fosse o inimigo? E se fosse ele? Sabe por que Pedro foi? Eu quero revelar algo muito íntimo do coração de Deus. O porquê que Pedro foi caminhar sobre as águas, por que ele provou desse sobrenatural. E a Bíblia relata de dois homens que caminharam sobre as águas: Pedro e Jesus. Pedro e Jesus. Dois homens. Apenas esses dois. E foi no mesmo instante. Sabe por que Pedro caminhou sobre as águas? E ele não teve medo no primeiro instante? Por que ele ouviu aquela voz dizendo vem e ele foi? Simplesmente porque ele conhecia a voz do Mestre. Ele conhecia a voz de Jesus. E quem conhece a voz de Jesus não é paralisado porque escuta, ouve a voz de Jesus e não é paralisado. Segue fielmente. Pode estar com os olhos vendados, pode não estar vendo nada, pode ser na quarta vigília da noite que é a plena escuridão, o vento castigando, açoitando o barco parece que vai virar. Mas se você ouve a voz de Jesus, você entra num sobrenatural e a sua vida é transformada. Sabe, muitas pessoas falam, mas Pedro afundou. Pedro teve medo. Isso mostra a humanidade de Pedro. Mostra que Pedro é assim como eu e você, pode sentir medo, pode se preocupar, pode passar por aflições, pode cair. A palavra de Deus diz que aquele que está em pé cuide para que não caia. Mostra a humanidade. Mas Pedro provou do sobrenatural porque ele estava atento à voz de Jesus. Só que tem um detalhe. Quando ele desce desse barco, ele pula desse barco para a água, por que ele caminha sobre as águas? O que faz Pedro caminhar sobre as águas? Simplesmente porque os olhos dele estavam fixos em Jesus. Por isso a pergunta: onde os teus olhos estão? Onde nessa tua trajetória, nessa tua caminhada, nos teus dias, nessa última semana, onde estão os teus olhos? Será que os meus olhos estão fixos nos problemas? Será que os meus olhos estão fixos talvez na falta de dinheiro? Talvez numa doença? Talvez num exame que não saiu tão bom assim quanto gostaríamos? Talvez num familiar que está na UTI, na CTI? Ou talvez um filho, um pai que está no meio das drogas, no meio do alcoolismo? Fora, totalmente fora, talvez um filho, um irmão nos caminhos do Senhor?
Será que os nossos olhos estão nestas coisas? E são importantes. Todas elas são importantes. Eu não posso dizer para você que a sua preocupação não é algo importante. É, eu concordo com você, é importante. Só que mais importante é estar com os olhos fixos, fitados em Jesus. Porque se Pedro não tivesse com os olhos fixos em Jesus, ele nem teria descido. Ele poderia até ter ouvido vem e no mesmo instante ficaria com medo. Ele só caminhou sobre as águas, porque ele olhou nos olhos fixos, olhou diretamente para Jesus e disse: se o meu amado está ali, é para ali que eu vou olhar. Se o meu amado disse vem, eu vou. Jesus está te chamando para viver uma nova vida, uma vida transformada, uma vida onde sim os problemas vão vir, as dificuldades vão bater, mas nada disso vai te assolar. As dificuldades vão vir para te elevar, para fazer você crescer, para fazer você desenvolver, para fazer você amadurecer. Lembra que eu falei no início que Jesus veio para que você tivesse uma vida em abundância? As dificuldades, elas batem na tua porta para que esta vida em abundância aflore em você, para que todas as estações da tua vida venham florescer em Cristo. Então descanse o teu coração. Sim, ore incessantemente, busque pelo teu milagre, não cesse de clamar. Mas o meu coração e o teu coração precisam estar descansados no Senhor. Os nossos olhos precisam estar fixados em Jesus. Os nossos olhos não podem estar fixados no problema, na tribulação, na dificuldade. Se eles estiverem fixados nisso, é nisso que nós vamos permanecer. Agora, se nós estivermos com os nossos olhos fixados naquele que gera o milagre, aquele que causa o milagre, aquele que faz o milagre vai acontecer. E eu profetizo no nome de Jesus sobre a tua vida e sobre a tua casa. Um tempo de abundância, um tempo de milagre, como nunca antes você viu ou ouviu. A palavra de Deus diz que olho nenhum viu, nem ouvido jamais ouviu, nem se penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, que tudo isso que Deus preparou em favor de você, porque Ele te ama, venha a ser declarado agora, nesse dia, a partir desse dia sobre a tua vida, venha florescer tudo o que o Senhor tem preparado para você, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero orar por você e quero pedir ao Senhor que Ele venha te instruir, venha me instruir, que a partir de agora nós venhamos realmente fixar os nossos olhos no Senhor, para não nos desviar, não desviar o nosso olhar e nem afundar. Pedro afundou, porque ele sentiu medo, porque ele deixou de olhar, mas que nós não venhamos mais deixar de olhar, simplesmente confiar, deixar que o nosso coração seja moldado pelo Senhor, para que nós não venhamos mais confiar em nós mesmos, mas confiar naquele que é digno de toda confiança, de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, eu te peço que o Senhor envie anjos ministradores para cada lar que tem uma pessoa assistindo neste momento. Onde eles estiverem, Pai, no seu local de trabalho, no carro, no ônibus, aonde estiverem, Senhor, que eles venham ser cheios do Teu Santo Espírito. Que o lar deles, Pai, venha ser transformados pelo Teu poder. Aonde, Senhor amado, existe doença, que a doença, Senhor amado, no nome de Jesus se transforme em cura. Que toda célula doente, Senhor amado, do corpo humano se transforme em célula curada, sadia, renovada. Que toda aflição, toda angústia, Pai amado, se torne em alegria pelo poder do nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai amado, que todo aquele que está envolvido e está penetrado, está fixado, Senhor amado, envolvido em drogas, em alcoolismo, em todos os tipos de vícios, Senhor amado, que haja libertação agora pelo poder do nome de Jesus. Pai, não é no meu nome, mas é no nome sobre todo o nome de Jesus,
que nós declaramos vitória em Cristo, libertação em Cristo, cura em Cristo, restauração em Cristo Jesus. Em nome de Jesus, alcança vidas nesse momento. Em nome de Jesus, que estas vidas venham, Senhor amado, a declarar o que o Senhor fez nesse dia. Que eles venham, Pai amado, testemunhar da tua glória e do teu reino. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Queridos, que Deus abençoe cada um de vocês. E eu pedi para você ficar até o final desse vídeo porque eu queria dar uma notícia muito boa para você. Você que assistiu esse vídeo, eu te convido a assistir novamente amanhã. Sabe por quê? Não simplesmente por assistir o vídeo, mas porque o Espírito Santo, no início desse vídeo, revelou algo ao meu coração que eu quero trazer amanhã. Não ia dar tempo nesse vídeo. Eu quero trazer algo a você sobre as dificuldades que nós passamos no nosso dia a dia. O porquê que nós passamos. Por que tanta luta? Por que tanta tribulação? Para que serve isso? Eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus vai te manter em pé, te mostrar o porquê que ele te mantém em pé e te fortalecer. Você perceberá a glória de Deus manifesta na tua vida, através da tribulação, através da luta. Então, amanhã eu te encontro aqui às 7 horas da manhã, para que o Espírito Santo de Deus renove as tuas forças poderosamente. Tenho certeza que nesse dia ele já renovou e ele já restaurou a tua casa, mas você entenderá um pouquinho mais no dia de amanhã. Que Deus te abençoe grandemente. Não esqueça de compartilhar esse vídeo, porque através de você abençoar outras vidas, você também é abençoado. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Até mais, até amanhã.